A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 18. Este capítulo, ele fala sobre os relacionamentos ilícitos, né? É um assunto que está muito em debate hoje em dia, que até muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto, porque com medo de levar processo, de serem presos, né? Mas ainda existe liberdade de expressão. Enquanto houver, enquanto a lei garantir que nós podemos defender aquilo que a gente acredita, nós temos que defender. Se você se sentir ofendido com o que eu vou falar aqui nesse capítulo 18 de Levítico, que fala que homem com homem, relacionamento de mulher com mulher e homem com homem é pecado e é abominável diante de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, é o Deus da Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. Eu apenas vou expressar aquilo que eu acredito porque eu creio na Bíblia. Então, todos os textos que eu vou ler aqui estão na Bíblia, tá certo? Então, eu tenho o direito de defender a minha fé. E é isso que eu acredito. E você não é obrigado a acreditar. Eu não estou aqui tentando fazer você mudar de opinião. Não. Se você ouvir esse capítulo 18, ler na tua casa, ou você assistir esse vídeo e o Espírito Santo te convencer que você está errado e que você tem que mudar de atitude, glória a Deus, amém, vai ter festa no céu. Mas se você não concorda com nada que eu disser aqui, ou se você já leu o Levítico 18 e não concorda com o que está escrito ali, segue a sua vida, né? Você não é obrigado a acreditar, né? Isso aqui é um canal para as pessoas que têm fé na Bíblia. É um canal para quem quer aprender a Bíblia e quem quer servir a Deus. Se você não quer servir a Deus, Deus te deu livre-arbítrio, você pode escolher e não servir a Deus. Mas se você quer servir a Deus, você tem que parar de praticar esses costumes, porque está escrito aqui em Levítico 18 que são abomináveis, são ilícitos, são proibidos. Deus proibiu essas atitudes, tanto o incesto como o relacionamento homoafetivo, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com essas coisas, com essas práticas. Sempre foi errado e até hoje está errado, tá bom? É pecado. E quem morrer nessas condições irá para o inferno. Quem está falando isso não sou eu não estou julgando ninguém, mas a Bíblia, no Novo Testamento, garante que as pessoas que praticam esse tipo de pecado, de moralidade sexual, estarão no inferno sim, tá bom? Então, se você acredita no Deus da Bíblia e em Jesus Cristo, você tem que parar de praticar isso. Não tem como ser cristão e praticar essas coisas, tá certo? Não importa que os pastores agora estão falando que sim, que pode, que os padres estão falando que pode. Perante Deus, ele não muda. A palavra dele é absoluta. Ele não é homem para mentir. Ele não muda de ideia. A palavra dele é para sempre, tá certo? É uma aliança que ele fez com o povo de Israel e que no Novo Testamento também é confirmada pelos apóstolos, tá certo? Então, nós que servimos na nova aliança, que acreditamos em Cristo, também temos que seguir isso daqui, tá certo? Toda a nossa sociedade foi construída em cima disso aqui. Tanto que nossos pais, nossos avós, todos eles sabem de cor que a gente não pode ter relacionamento com primo de primeiro grau, com irmão, com mãe, com pai. Não pode ter casamentos com parentes de primeiro grau, porque é pecado. Todos eles já têm essa tradição. Essa tradição está sendo quebrada nessas gerações agora. Eles estão desconstruindo isso aqui. Tudo a Bíblia eles estão desconstruindo e tentando forçar essa nova geração a deixar de praticar o que está escrito na Bíblia, né? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito e espero que o Espírito Santo convença vocês de que é abominável diante de Deus, porque é o que está escrito na Bíblia. Deus não mudou, tá certo? Ele continua o mesmo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele está desde o começo, antes da fundação do mundo. Isso aqui já estava determinado. E até o final desse mundo as pessoas serão julgadas pelo que está escrito aqui. Então não tem para onde correr, tá certo? Se você crê em Deus, não pode praticar essas coisas. E se você não crê em Deus, viva a sua vida do seu jeito, você é livre para isso, mas sofra as consequências no dia do juízo, tá certo? Porque Deus existe e todos nós seremos julgados pela sua palavra, tá certo? Levítico capítulo 18, casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então Deus está fazendo a limpeza. Deus tirou esse povo de Israel lá do Egito, porque o povo do Egito era totalmente contaminado por idolatria e por essas práticas de relacionamentos ilícitos, tá certo? Então ele está tirando, ele está purificando esse povo de lá, está preparando eles e vai expulsar o povo de Canaã, porque praticam essas coisas também, para o povo de Israel se estabelecer lá, tá certo? Porque Deus julga as nações, Deus é poderoso e ele julga a iniquidade, o pecado. E essas nações estavam em pecado. O Egito já foi castigado no Êxodo, né? E aqui ele está preparando o povo para praticar o juízo contra Canaã, expulsar aqueles povos idólatras
e que praticavam esses relacionamentos ilícitos que estavam contaminando aquela terra. E aqui no Levítico 18 está escrito que Deus tirou esses povos por causa do pecado deles, tá certo? Então é muito importante você ser santo. Deus vai usar de vocês para santificar os lugares. Na época do Antigo Testamento era na base da guerra, agora no Novo Testamento é na base da pregação do Evangelho. Nós não podemos ofender ninguém, tratar com preconceito, bater em ninguém, mas devemos anunciar sempre o que é o certo e o que é o errado perante a Bíblia. Se a pessoa vai seguir ou não, é decisão dela, a gente não pode obrigar ninguém, mas o nosso dever de cristão é anunciar o Evangelho e ensinar o que é pecado e o que é santo, o que agrada a Deus, e para podermos alcançar a salvação e levar a salvação ao máximo de pessoas possíveis, tá certo? No verso 4: Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então está deixando bem claro que ele é Deus e quem serve ele tem que andar nos seus estatutos. Não pode andar de qualquer maneira não, tá bom? Igual o pessoal do Egito, igual o pessoal de Canaã, igual o pessoal do mundão de hoje em dia, né? Verso 5: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo os homens, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, quem guarda os mandamentos viverá por eles, terá vida eterna, tá bom? Aqui era vida física, porque quem praticasse a iniquidade tinha pena de morte, né? Então, aquele que obedecesse a palavra de Deus se manteria vivo fisicamente. Mas na nova aliança é espiritual. Se você praticar a iniquidade, praticar esses relacionamentos ilícitos, você não vai ter vida eterna, você vai ter a condenação eterna. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Nenhum homem chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Esse termo aqui, descobrir a nudez, é relação sexual, tá certo? Até no Gênesis, quando o Cã, filho de Noé, descobriu a nudez de Noé, tem a interpretação que parece que foi isso, que ele abusou de Noé e por isso que ele sofreu aquela maldição tão severa, né? Então, esse descobrir a nudez significa isso, relacionamento sexual, tá certo? Aqui é bem claro no livro de Levítico 18. No livro de Noé tem pessoas que interpretam que não foi, ele não sodomizou o Noé, né? Mas tem gente que interpreta que sim, que ele abusou de Noé enquanto ele estava bêbado dormindo. Então, toda vez que tiver descobrir a nudez, tem relação com sexo, tá certo? Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a tua nudez. Então, não pode ter relacionamento com mãe e com pai, tá certo? Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. E infelizmente essas coisas estão acontecendo nos dias de hoje, né? Sempre aconteceu, sempre teve na humanidade, porque a humanidade tem tendência a se desviar, a se inclinar para o mal, né? Aos prazeres da carne. Mas aqueles que são fiéis a Deus e guardam os mandamentos têm que se abster dessas coisas, tá? É uma coisa que para nós é óbvia, para outras pessoas é normal isso daqui, tá bom? Para nós é óbvio que não pode, mas tem gente que não vê problema algum nisso. Então, isso é perigoso, tá certo? E a sociedade está cada vez mais caminhando para isso daqui. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, e a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha. Tem gente que casa com a mãe e ainda tem relação com a filha também. Isso acontece muito, tanto com, com mãe, com madrasta. Acontece muito isso daqui. Infelizmente é assim. Tem muita história que a gente vê nos noticiários que acontece isso daqui, tá certo? Nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são maldade é maldade. Perante o Senhor, isso aqui é maldade. Quem pratica essas coisas é maldade, tá bom? Padrasto, não abuse da sua da filha da sua filha. Pelo amor de Deus, quantos casos de abuso sexual tem na internet de
de padrasto faz maldade. Isso aqui é maldade, faz maldade com as crianças. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Isso é maldade perante o Senhor e, e Deus não se agrada disso e tem consequências severas na tua vida. Isso pode trazer doenças, pode trazer maldições para sua vida. Porque a partir do momento que você é desobediente e contrário a Deus, você é inimigo de Deus. Vamos tomar cuidado. Busca arrependimento, busca santidade, tá certo? E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Então aqui, até o verso 18 está falando sobre o incesto, né? Então a gente vai ver aqui, ó, eu pesquisei, fiz uma pesquisa rápida na internet e vi algumas notícias, né? Na Colômbia, na revista, eu peguei essa informação da revista Oeste, tá? Vocês podem colocar na internet, revista Oeste, leis para provar incesto, tá certo? Aí vai aparecer essa matéria aqui. Então aqui, ó, na Colômbia, propõe descriminalizar o incesto. O ministro de extrema esquerda, né? Ministro da Justiça da Colômbia, o Néstor Osuna, ele apresentou um projeto de lei para descriminalizar o incesto entre maiores de idade. Lá tem o projeto dele, tem até o áudio dele falando sobre isso daqui. Então, e geralmente isso aqui vem da esquerda, né? A gente percebe que essa linha de raciocínio vem de pessoas, como está escrito, como a gente acabou de ler, que é maldade. A maldade está impregnada nas pessoas que apoiam as ideologias da esquerda, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado para não se contaminar com essas ideologias, porque são totalmente contrárias à palavra de Deus. Aqui no Brasil também estão tentando aprovar leis aprovando incesto. Aqui o seu Orlando Silva, né, do PCdoB, Partido Comunista, né? Só podia vir de Partido Comunista essas coisas. Orlando Silva, né? Ele apresentou na Câmara dos Deputados a PL 3369/15. Nessa PL, olha que absurdo. Eu vou colocar aqui a fala dele, tá? Por que ele... Depois você pode pesquisar PL 3369/15, do Orlando Silva, do PCdoB. E vocês leiam lá completamente. Se vocês conseguirem ler até o final, né? Porque dá nojo essas coisas, tá? Mas vamos aqui ver o que ele falou, com a palavra dele, tá? É o que ele escreveu aqui, ó. Há tempos que a família é reconhecida não mais apenas por critérios de consanguinidade, né? A descendência genética, ou seja, o filho não é mais da união de pai e mãe, né? De homem e mulher. Agora um casal de homossexual pode adotar filhos, né? Então, na cabeça dele e da sociedade, isso é uma família, né? Mas perante Deus a gente está vendo que não é, né? A união entre pessoas de diferentes sexos, disse o deputado. As famílias hoje são conformadas através do amor. Esse amor que ele fala aqui, que ele usa, aqui na Bíblia diz que é abominável, isso não é amor. Isso aqui é o desejo sexual desenfreado. Isso aqui é iniquidade, isso aqui é promiscuidade, isso aqui é pecado, tá certo? Mas na palavra dele essas coisas são amor. União de homem com homem, mulher com mulher, né? Para ele, para a sociedade, é amor. Da socioafetividade. Critérios verdadeiros para que as pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. Então, na cabeça aqui do deputado, né, do Orlando Silva, do PCdoB, esse é um núcleo familiar, pelo amor, da socioafetividade. Mas perante Deus nós vemos que não é, tá certo? Então, essa lei, mesmo sendo aprovada, não vai mudar em nada para quem serve a Deus. Quem serve a Deus continua servindo a Deus. E quem é do mundo continua se sujando mais ainda, né? Então, eu não estou aqui para questionar se isso aqui tem que ser aprovado ou não, né? Porque isso aqui é uma lei de uma pessoa que é do mundo, que não acredita em Deus, para pessoas que são do mundo, que não acreditam em Deus. Então, para nós, a igreja não interfere em nada. Só que ele aprovando essas leis aqui, é uma garantia a mais que eles têm, vai crescer mais, porque eles estão investindo nas escolas, está tendo palestras nas escolas, meus filhos estudam em escola estadual, e tem palestras ensinando que homem com homem, mulher com mulher está certo, né? E a gente tem que ficar quieto, a gente não pode fazer nada. Infelizmente é isso, a gente tem que educar na nossa casa aqui nossos filhos, mas eles estão lá sendo doutrinados a respeito disso, estão colocando leis a favor disso. Então nós, igreja, devemos combater o bom combate, fazer a nossa parte, oração, divulgar na internet, ensinar a Bíblia para os nossos filhos, porque eles estão sendo bombardeados dessas informações aqui que não agradam a Deus. Então o nosso dever de cristão é fazer o contrário, é defender a Bíblia, é ensinar nossos filhos a palavra de Deus, porque a geração vai piorar cada vez mais, porque eles estão investindo pesado
em leis, em doutrinação nas escolas, nesses assuntos, tá certo? Agora vamos continuar a leitura. Pesquisem lá essa PL. Eu vou colocar aqui na descrição do canal a PL, o número certinho, para vocês pesquisarem e vocês lerem se vocês concordam ou não com isso, tá bom? Aqui, ó, uniões abomináveis, tá? Levítico, capítulo 18, uniões abomináveis. É a Bíblia, tá certo? É Deus que está falando aqui. Não sou eu, não é pastor, não é padre. É Deus. Você serve a quem? A Deus ou a um padre? A Deus ou a um pastor? Então lê a Bíblia, creia no teu Deus, porque ele não mudou, tá certo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No verso 19: E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Então, no período menstrual da mulher, o homem não deve ter relação com ela. Na época de Israel, é uma questão de higiene, né? Porque no deserto, já expliquei isso em vídeos passados, né? Mas também tem uma parte, isso aqui também tem a ver com espiritualidade, porque a vida está no sangue. Então a gente tem que tomar cuidado. Se está na Bíblia, é bom seguir. Mesmo que a gente não entenda completamente, siga, porque com o passar dos anos a gente sempre acaba descobrindo que a Bíblia está certa e que nós estamos errados. Então a palavra de Deus não muda, ela é inerrante, tá certo? Está escrito, não entendeu direito? Pratica, porque é para o teu bem, tá certo? Tenha certeza disso, é para o seu bem, tá bom? Pega esse período menstrual da sua esposa e faz uma campanha de oração. É uma semaninha, passa rápido. Faz oração e, e depois pode voltar a ter relação. Mas durante essa semana é bom se guardar, tá bom? Porque não está aqui por acaso não. Você está aqui é para guardar, tá certo? Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para a cópula, para te contaminares com ela. Então, isso aqui é adultério. Não desejar a mulher do teu próximo, não tem relação com a mulher do teu próximo. É casado? A, a, a mulher casada não mexe com ela, porque ela tem marido, tá bom? Não se contamine, não se, porque aqui, ó, para te contaminares com ela, o pecado contamina. Se a mulher é adúltera e você tem relação com ela, você é adúltero também. Você também está sujo. Você precisa de arrependimento, você precisa do sangue de Jesus Cristo para ser perdoado, tá bom? Cometeu adultério? Ajoelha no chão, pede perdão e Deus é poderoso para te perdoar, porque Ele é misericordioso, Ele é amor para aqueles que se arrependem, tá? E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus está pedindo para não sacrificar crianças a Moloque. Eu já expliquei isso no vídeo passado, né? Que do Levítico 17. Aborto, essas coisas não agradam a Deus. Mas por que ele está falando disso aqui? Aqui não está falando de relacionamentos ilícitos? Por que ele está falando de sacrifício de criança? Porque Deus ele fez uma aliança com Israel. É um casamento. Então, quando a pessoa adora outro Deus que não é ele, está tendo um relacionamento ilícito espiritual, tá certo? Então, até aqui nós estávamos falando de relacionamento físico, de homem e mulher. Agora aqui, nesse verso 21, está falando de relacionamento espiritual. Já expliquei em vídeos passados que quando adoramos a qualquer outra coisa que não é Deus, é adultério contra o nosso Deus, tá certo? Você está agradecendo a uma imagem de escultura, está agradecendo a um pastor, está agradecendo a um padre por um milagre recebido, por uma bênção que você conseguiu, que Deus te deu, você está cometendo um adultério espiritual, tá certo? Porque Deus que criou esse mundo, dá o ar que você respira, te dá saúde, Ele que escuta todas as suas orações, e na hora de agradecer você agradece outros que não a Ele, isso é injusto, não é? É adultério. Você não está sendo fiel a Ele. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Jesus Cristo. Agora na nova aliança nós somos casados com Jesus Cristo, nós temos que seguir a Ele, tá certo? É uma aliança, é um contrato que fizemos com Ele. Você batizou, aceitou Jesus, segue a palavra de Deus, tá certo? No verso 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então, você é homem, varão, pelo amor de Deus, não se deita com outro homem como se você fosse uma mulher, porque isso é abominável diante de Deus. Pare com essas práticas. Não é fácil, se você já está contaminado com isso, não estou falando para você que é fácil, mas todo vício é difícil. Para um alcoólatra parar de beber, depois que ele se arrepende e vai para a igreja, ele para de beber. Para um homem que é adúltero, que está acostumado não se contenta com uma mulher só, para ele é difícil ter uma mulher só. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, Deus vai limpando ele e ele para de praticar essas coisas. Quantos exemplos temos de pessoas que eram promíscuas e se santificaram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, e hoje vivem uma vida de santidade.
Então não tem desculpa não. Falar, tem até um homem que cantava música gospel, agora virou, não sei nem o que é, que fala essas coisas, meu Deus. Tem misericórdia. É um homem que se veste de mulher e, e fala que tentou, mas não consegue, né? Não consegue porque não se entregou a Jesus de verdade. Quantos ex-travestis, ex-homossexuais existem dando. Tem até pregador que abandonou essas práticas. É uma questão de querer quem você ama mais, o seu desejo ou a Deus. Pense nisso. Você que é homossexual, você que é mulher, que tem relação com mulher, pensa nisso. Quem você ama mais? O teu Deus, a Jesus Cristo, ou os seus desejos? Vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Isso é confusão, pelo amor de Deus, né? É claro que isso não dá certo, né? Mas, infelizmente, até em área rural acontece muito isso aí, né? O pessoal faz muito isso em sítio, essas coisas assim, né? Mas na área urbana também, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. É confusão. Perante Deus isso é confusão. Deus fez homem e mulher para ter filhos, para viver, constituir família, viver em santidade. Nós somos feitos por Ele e devemos viver para Ele, não para os nossos desejos, tá certo? Isso aqui é uma confusão, é uma cabeça que é confusa. Ela não sabe que foi Deus que criou ela, não sabe que foi Deus que criou ele e que não se deve fazer essas coisas. Uma pessoa que pratica essas coisas, ela não sabe de onde vem nem para onde vai, ela só está aqui vivendo o momento, tá certo? Então é uma pessoa confusa. Se você conhece alguém que pratica essas coisas, tira a confusão da cabeça dela através da pregação do Evangelho e o Espírito Santo é poderoso para convencer essas pessoas, tá certo? 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminam as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então todo mundo que estava lá em Canaã pratica essas coisas, né? E por isso que eles estavam sendo expulsos de lá e Israel ia tomar posse daquele lugar, tá bom? Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então Deus visitou a terra no dilúvio, e todos aqueles que estavam vivendo dessa maneira aqui, cheio de iniquidade, morreram no dilúvio. Egito estava vivendo assim, foi destruído. Sodoma e Gomorra estava vivendo assim, foi destruído. Canaã foi destruído para Israel tomar posse lá. E agora, na volta de Jesus Cristo, todos que estiverem praticando essas coisas também serão destruídos com as suas iniquidades. Deus vai fazer uma limpeza nessa terra, tá certo? Então, arrependam-se enquanto há tempo. Jesus está voltando e Ele quer uma terra santa, com pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Verso 26. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem ao natural, nem ao estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a vos contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Então aqui Deus usa a palavra vomitar, expulsar, né? Mas ele usa essa palavra vomitar porque demonstra um nojo que ele tem nessas coisas, é abominável, dá ânsia a ele, tá bom? Então, infelizmente é isso. Para Deus, se você pratica essas coisas, isso não é você. Ele te ama, ele quer que você se salve. Mas quando você pratica essas coisas, ele sente nojo, ele sente, dá vontade de vomitar. É isso que ele está falando aqui. É isso que você quer para o seu Deus? Você ama Deus de verdade? Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, tem que parar de praticar essas coisas. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível porque tem várias pessoas que praticavam isso aqui, se arrependeram e hoje dão bom testemunho e servem a Deus em espírito e verdade. Tá bom? Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que os fizerem serão extirpadas do seu povo. Nessa época, eles eram pena de morte, né? Mas agora na nova aliança, é morte espiritual que está falando aqui. Nós não devemos matar, ofender, fazer nada com pessoas que praticam essas coisas aqui. Apenas pregar o evangelho e o Espírito Santo é poderoso para convencer essas pessoas. E se elas quiserem seguir suas vidas, não fiquem insistindo não, tá bom? É chato ficar insistindo, porque não vai produzir fruto. Quando faz a sua parte, prega, aquilo vai ficar no coração daquela pessoa. E um dia ela vai reconhecer que isso aquilo é verdade. Ou ela vai escolher continuar no erro. Então não adianta ficar forçando, tá? Isso não vai dar bom fruto. Prega o evangelho, faz sua parte. Pregou,
Aí deixa o Espírito Santo trabalhar, tá certo? No verso 30, portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha como é que termina o capítulo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem é o seu Deus? O Deus da Bíblia? Vocês acreditam nesse Levítico 18 aqui? Porque é o nosso Deus que está falando nele, tá? E não é só no Levítico 18, não. Tem várias passagens que eu não vou ficar aqui pegando para ler. Quando chegar nelas, eu toco no assunto. Mas eu já, em vídeos passados, também já comentei algum assunto sobre isso. Hoje tem internet, é só colocar no Google passagens que falam sobre relacionamentos ilícitos. Vai aparecer vários versículos, palavras. Porque isso não é um estudo de hoje, gente. Isso aí sempre foi errado e sempre vai ser, tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso. Não se contamine com o pecado, porque isso é abominável diante de Deus. E como nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Nós devemos ser quentes ou frio. Não pode ficar em cima do muro. Se você crê em Deus, sirva a Deus. Faz o que Deus falou aqui no Levítico 18. Seja obediente e não se contamina com essas coisas. Ou, se você não crê, segue a tua vida. Agora, se você diz que crê e pratica isso daqui, Jesus Cristo falou que vai vomitar da boca, tá bom? Porque o morno, ele vomita, tá certo? Então vamos tomar cuidado. Essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.